Dados os informes iniciais, vamos à primeira palestra do dia com um tema de grande relevância. Chamamos ao palco Herminda da Conceição para apresentar o tema Os Pequenos Seres do Manguezal. Por que devemos enxergá-los e protegê-los? Bem-vinda, Herminda. Obrigada, Mabi. Obrigada, Tião. A Herminda é bióloga, é mestre em geociências e doutora em zoologia. Ela atua como pesquisadora da estrutura e funcionamento de ecossistemas aquáticos. É professora universitária e coordenadora do Laboratório de Ecologia Bêntica na Universidade Estadual de Santa Cruz. Fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Estão fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, acho que hoje com 1,66 m, cabelos grisalhos, estou vestindo uma calça branca e uma camisa azul com o logo lá do laboratório, né, porque a gente traz no peito o lugar que a gente ama trabalhar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade e a confiança do Conmang em me convidar para falar, porque esse é um desafio muito grande. Por que é um desafio muito grande? Porque a vida inteira a gente se habitua a falar para um tipo de palestra, um tipo de plateia de cada vez. Então, a gente fala na academia e a gente está falando para a academia. A gente fala para pescadores e a gente está falando para pescadores. A gente fala para marisqueiras e a gente está falando para marisqueiras. E o desafio do Conmang é falar para todo mundo junto e misturado. E é um desafio muito grande. Eu espero estar à altura deles. Então, para começar, o tema que eu escolhi falar para vocês, a partir das opções que me foram dadas, foram falar daquilo que a gente, às vezes, não vê. Mas, me permitindo uma referência antiga, né, o essencial, muitas vezes, é invisível aos olhos. E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da importância desse mundo invisível ou quase invisível do manguezal. Então, enquanto não entra, nessa apresentação, eu vou falar de coisas que a gente faz lá no laboratório, mas vou falar mais daquilo que está sendo feito também a nível mundial em relação a essa parte do manguezal, né? E tenho a expectativa de que vocês gostem de saber disso mais um pouquinho. Bem, então, eu sei que, se não todos, a grande maioria de vocês conhece manguezal, até porque um dos motivos da gente estar aqui é porque a gente ama esse sistema, mas eu quero convidar vocês a irem junto comigo para dentro do manguezal, né? E aí o tema da minha fala são os pequenos seres do manguezal, por que devemos enxergá-los e protegê-los. Oi. Bem, por que a gente deve, dentro do manguezal, a gente tem as pessoas que vivem no manguezal. E, assim, se a gente pensar no mundo inteiro, são milhões de pessoas que vivem dentro da área de manguezal. No nosso país, 25% de toda a população, então 1/4 da população brasileira, vive nas zonas costeiras, concentrada nas zonas costeiras. E do Oiapoque até Laguna, em Santa Catarina, nós temos áreas de manguezal e pessoas vivendo nessas áreas de manguezal. Muitas delas, aliás, a grande maioria, não só vive, mas extrai o seu sustento e compartilha suas delícias conosco. Então, vivem do manguezal. Um grupo grande de pessoas, e nós estamos incluídas nela, estudam os manguezais. E, para muitas outras pessoas, os manguezais são ambientes sagrados, são ambientes carregados de significado, e são, para todos nós, cenários para a observação da beleza da vida. Como a gente pode ver ali, ou pelo menos eu espero que vocês estejam vendo, ali tem um grupinho de pessoas. Dentro do manguezal, nós somos muito pequenos. E tudo na vida é uma questão de escala. E os mangues, que compõem os manguezais, né? Então, o manguezal existe porque existem os mangues, as árvores que vivem aí. Os mangues são muito grandes. Se a gente pensar no Brasil, a gente tem desde árvores de mangue com 40 metros,
na região norte, né, ali no Amapá, no Pará, né, em Bragança, até árvores em torno de 10 metros de altura, quando a gente chega lá em Santa Catarina. Às vezes um pouquinho mais de 10 metros, às vezes um pouquinho menos, mas a gente vai vendo uma diminuição no porte dessas árvores, porque a gente vai variando temperatura temperatura e duração do dia ao longo desse percurso. Dentro do mangue, a gente também enxerga, além das árvores, a gente enxerga muitos animais. Esse é um velho conhecido de todo mundo, até porque ele é quase um símbolo do manguezal, né? O caranguejo, o sá, que o Pedro tanto namora e protege, né? Então, o caranguejo, o sá, a gente também vê quando entra no mangue. Opa, desculpem. Mas será que isso é a única coisa que existe no manguezal? Então, só existe no manguezal aquilo que a gente vê? O que mais que existe no manguezal? Isso aí é uma cara que a gente faz de verdade, trabalhando muitas vezes, quando a gente está discutindo, tentando entender, né, como é que as coisas funcionam. Quando a gente vê os artigos prontos, bonitos, lindos, tão, né, cheios de figuras perfeitas, eles nasceram dessa barafunda de discussões. E será que é só o que a gente vê? Ou tem muito mais? Para quem não conhece, isso aí são as matrioscas, são as bonecas russas. E é muito legal, e eu acho que ela representa bem o que eu queria falar aqui, o que eu estou tentando passar para vocês, porque quando a gente ganha uma matriosca, a gente ganha só aquela boneca grande lá. E aí a gente abre, tem uma dentro, a gente abre, tem outra dentro. E, dependendo do tamanho da boneca, eu vou ter um monte de bonequinhas dentro. Né? Então, tem muito mais para a gente ver. Né? Nós vemos isso. Todo mundo que entra no mangue vê isso. A gente vê isso aqui também. Né? Quem prestar muita atenção, talvez consiga até ver isso. São animaizinhos ali do tamanho de 1 centímetro. Né? Então, a gente tem diversos tipos de animais, já pequenininhos, mas ainda visíveis ao olho. Tem isso aqui também. E isso eu só vou ver no microscópio. São organismos muito pequenininhos e fantásticos nas suas formas. Quando a gente olha como um todo, a gente vai ver que está tudo relacionado. Né? Uma forma simples da gente ver essas relações é ver quem come quem. Então, a gente tem toda uma turma menorzinha aqui embaixo, que compõe aquilo que eu, na academia, estudo, que são as comunidades bênticas, né, quem vive lá no fundo, e a gente tem quem vive disso. E aí, quem vive disso tem quem nos interessa, porque a gente também come eles, então a gente é um predador acima, que é o caso do robalo, mas tem também quem compete com a gente, o socó e o guaxinim, ou mão pelada, que comem o mesmo caranguejo que a gente quer comer. Né? Todos nós lá, predadores de topo. A gente também vê isso aí. A maré subindo, a maré descendo, manguezais maiores, manguezais menores, tudo isso a gente vê. Mas tem o que eu não vejo. Então, no manguezal, muita coisa chega pelo ar. E vai se depositar em cima das folhas e vai se depositar sobre o fundo do mangue, né, que às vezes a gente chama de chão, chama de solo, e lá na academia a gente chama de substrato, mas vai se depositar ali. As folhas, elas estão continuamente caindo do manguezal. Mas lembra, diferente de uma floresta de terra, essas folhas vão e vêm ao sabor da maré. Aí, na academia, a gente diz que as substâncias que chegam pelo ar é entrada de diferentes elementos, como gás ou como partículas, pedacinhos bem pequenininhos, na copa e no substrato, então, em cima das árvores e lá no chão, via deposição atmosférica. Tudo que está no ar, desde coisas muito boas até poluentes. E ali, quando essas folhas caem, elas vão liberar, e aí a academia diz, liberação de diferentes elementos via decomposição na serapilheira. O que é a serapilheira? Tudo que se produz dentro do mangue e que vai morrendo e caindo no fundo. Tá? Os franceses chamam de litière, os ingleses chamam de litter, e até faz um certo sentido, seria o lixo do mangue, né? Aquilo que o mangue
está largando, soltando, né? Mas tudo isso que cai é aproveitado de novo, não tem desperdício na natureza. Isso é uma invenção muito da nossa espécie, né? Então, as folhas que caem, as florezinhas que não foram fecundadas, os propágulos que não conseguiram vingar, eles vão cair e eles vão rapidamente ser utilizados. Então, esse mundo invisível que a gente não vê é primeiro pelotão que vai começar a colonizar, porque assim, comer folha é difícil, gente. Quem está tentando ser vegetariano ou vegano, comer folha é difícil. Porque, como as plantas não correm e não fogem, elas desenvolveram, ao longo de toda a evolução delas, diversas substâncias para tornar menos interessante serem comidas. E as plantas de mangue têm todas elas isso. Tem ceras, tem tanino, tem uma série de substâncias para diminuir a vontade de alguém comer. Então, a gente tem organismos que são especialistas em comer, mas a grande maioria não encara a folha de mangue de frente. Só vai encarar depois que toda essa turma invisível aos olhos da gente, bactérias, fungos, protistas, começarem a usar essas folhas, né? Começarem a tornar elas mais gostosinhas. Depois, os caranguejos chegam com um papel muito importante, picar essas folhas. Porque, se eu pico as folhas, eu torno ainda mais fácil o trabalho da comunidade microbiana de atacar essas partículas e torná-las mais gostosas ainda. E são essas folhas decompostas que vão ser o alimento de muitas espécies, inclusive espécies que muito nos interessam. Então, peixes, camarões, caranguejos, que vão comer isso. E, de tanto ir tornando isso cada vez mais pequenininho, uma parte, que é o MOFP, matéria orgânica finamente particulada, então, um pedacinho bem pequenininho, que a gente também não enxerga, vai ser absorvida de novo pelas raízes do mangue. Então, o mangue produz alimento e se alimenta. E lá vamos nós, todo mundo junto e misturado, né? Isso acontece quando a gente vê a maré baixa, porque nós somos animais terrestres. Então, a gente conhece melhor aquilo que a gente consegue entrar, né, na terra, né? Consegue entrar fora d'água. Muita coisa acontece dentro d'água, numa escala grande, mas também numa escala pequenininha. Isso aí é uma fotografia de uma gotinha de água, feita no microscópio. E por que isso é importante? Porque, olha, nessa gotinha de água, eu tenho a larvinha do meu caranguejo-sá. Não tem caranguejo-sá para eu comer se não tiver essa vida pequenininha antes. E tudo que chega no chão do mangue vai ser usado. Tá? Tudo vai ser transformado. Então, aquela folhinha que caiu, ela vai rapidamente ser pega pelo meu caranguejo-sá, porque ele vai levar a folhinha para o fundo da toca. Ele come a folha? Não, ele é um jardineiro. Ele leva a folha morta lá para o fundo, pica ela um pouquinho e semeia ela com cogumelos muito pequenininhos. E aí ele vai consumir isso do jardim dele e ele vai também liberar uma série de substâncias. Quando a gente olha para o planeta como um todo, a gente vê a escala da gente. Nós somos animais relativamente grandes. Tá? Claro que perdemos para baleias azuis e para elefantes, mas somos bichinhos grandes. Mas muito do que acontece no mundo está em outra escala. E a parte mais viva do planeta é essa que a gente chama de camada nefeloide. O nome é meio chique, mas, traduzindo, é o seguinte, aquela camada fininha mesmo, tá? Milímetro, onde tudo está acontecendo. Bilhões de células vivas ali, então, o que a gente chama de comunidade microbiana, então, bactérias, fungos microscópicos, protistas, todo mundo ocupando aquelas primeiras camadinhas e todo mundo trabalhando para liberar carbono, nitrogênio e oxigênio, que são os tijolinhos básicos da vida. Então, sem essa camada de micróbios, a vida não anda no planeta. E no manguezal não é diferente. Aquela coisa brilhosinha em cima da lama do mangue é essa camada nefeloide, cheia de vida. E não só ali em cima, mas dentro da toca do caranguejo. Então, o caranguejo ele pega lá a folhinha, leva lá para dentro, ele vai trabalhar as folhinhas lá no fundo, ele vai fazer cocô lá dentro, ele vai fazer cocô aqui fora, e, com isso,
esses nutrientes todos que ele está liberando circularem no manguezal. Ele abre espaço para outras formas de vida entrarem. Então, dentro da Toca do Caranguejo, eu tenho um monte de inquilino que não paga aluguel. O pessoal que já está aproveitando um serviço de ocupação de espaços. Mas ele vai fazer a liberação de uma série de nutrientes. E tudo isso acontece escondido dos olhos da gente. Isso é tão importante, gente, que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a imagem, inclusive, é de um trabalho publicado na Índia, e eu achei ele muito bacana para a gente ver. Cada vez mais a gente vê a importância desse papel desses organismos em diferentes escalas, né? Então, a gente tem ali uma imagem que todos vocês conhecem, o chão do mangue com as toquinhas do caranguejo, o caranguejo levando coisas para dentro da toquinha. Então, aqui na letra C, a gente vê o caranguejinho ali dentro. E aí, o que as pessoas, a academia, descobriu? Né? Que, onde esse caranguejo tem a toca dele, eu tenho outros organismos vivendo juntos, eu tenho um aumento do fluxo de ar e de água. O manguezal é uma área onde a gente tem pouca oxigenação no chão, porque é uma água, é um ambiente quente, né? São áreas tropicais e subtropicais, então a água é mais quente, ela segura menos oxigênio. Dentro do manguezal, a energia da água diminui, então tende a ser uma água mais parada. Por isso, os manguezais são protetores no mundo inteiro da erosão das costas, né? Protegem de tsunamis, protegem de grandes inundações. Opa, eu acho que eu andei demais, isso. E essas tocas que são feitas, né, elas vão aumentar o fluxo de ar e de água, vão oxigenar o manguezal e vão aumentar a diversidade microbiana. E aí eles descobriram uma coisa muito bacana. Cada toca é como se fosse um solzinho. E aí o nome do efeito é efeito halo. Pertinho da toca é onde eu tenho mais oxigênio, mais micróbios diferentes, mais troca de substâncias, e à medida que eu vou me afastando, isso vai diminuindo, como se fosse os raios de um solzinho. E aí, tudo isso acontece no manguezal, e acontece a parte natural, né, decompor a matéria orgânica, absorver os nutrientes que estão sendo liberados nessa decomposição, que vão alimentar o próprio manguezal, né, porque alimentam as árvores, reduzir o enxofre, fazer com que o ferro se precipite dentro do manguezal, solubilizar os fosfatos, fixar o nitrogênio, mas, e a gente descobriu isso depois que a gente começou a emporcalhar o planeta, né? Essa comunidade que a gente não vê também degrada óleos. Então, a degradação dos hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. Então, vai consumir o óleo, usar o óleo como base para eles, e vai absorver muitos metais pesados. Vai funcionar como um grande filtro para que aquilo não chegue aos oceanos. Então, aquilo que a gente não vê no manguezal é fundamental para que o manguezal exista. Tá? Mas tem ainda mais do nosso ponto de vista. Né? Quando a gente olha para um manguezal, a gente vê essa riqueza. As árvores, que foram, durante muito tempo, usadas, e ainda são, não se iludam, para fazer a cerâmica que a gente acha bonito, o tijolo da casa da gente e o pãozinho da manhã. A gente vê o caranguejo, a gente vê outros tipos de caranguejo, como o aratu, que para o Sudeste e Sul a gente chama de Maria Mulata, mas lá para o Nordeste chama de aratu, e é uma iguaria fantástica. A gente vê as ostras, né? Então, a gente vê essa riqueza, mas eu também tenho a riqueza que eu não vejo microbiana. Então, aqueles organismos que a gente não enxerga, gente, deles a gente tem extraído, nas 2 últimas décadas, remédios para diversas doenças nossas. Então, lá na academia, a gente fala que é a produção de fármacos, né? Mas é exatamente isolar substâncias que esses micro-organismos produzem, copiar essas moléculas em laboratório e transformar em remédio para uma série de doenças que acometem a nós e acometem organismos, tanto vegetais ou animais, que têm interesse para o homem. A gente hoje tem bactérias e tem fungos que estão ligados a consumir óleo, então podem ser usadas para tratar áreas que foram inundadas por óleo. Comer plástico. A gente tem falado muito no plástico. Ontem o Lenine deu uma mensagem muito bacana. O plástico é
um vilão, mas não é o único, gente, de jeito nenhum. Mas a gente tem fungos e bactérias que consomem o plástico, diminuem o tempo que o plástico vai ficar na natureza. Aquelas que são usadas para imobilizar metais pesados, para que a gente possa retirar eles da coluna d'água, e são extremamente importantes para a produção pesqueira. Por quê? Ontem a gente falou de berçário, né? Teve gente aqui falando bastante de berçário. Até os anos 70 do século passado, então, algumas pessoas que estão aqui não eram nem plano dos pais, né, que dirá seres viventes, mas outros já estavam aqui no planeta. Nos anos 70 do século passado, um pesquisador norte-americano, ele viu as folhas do mangue saindo, né, e ele disse, olha, o manguezal sustenta toda a pesca lá fora. Ele exporta a vegetação que vai sustentar a pesca lá fora. E que, como era um grande pesquisador, na hora que ele falou isso, todo mundo, sim, senhor, é assim mesmo que funciona. Mas a ciência é uma coisa muito legal, porque a ciência ela permite e ela vive da dúvida e da discussão. A ciência não é absoluta, a ciência é consenso. Eu preciso convencer as pessoas, e as pessoas também me convencem, e a gente vai sempre perguntando sobre aquilo. E aí um outro pesquisador, não tão famoso naquele momento, mas um outro pesquisador disse, não, espera aí, a folha sai, mas a folha volta. Vamos tentar entender isso melhor? E aí ele marcou essas folhinhas com marcadores que a gente pode acompanhar com determinados equipamentos, a gente chama de isótopos estáveis, mas a gente consegue ler onde é que aquilo foi, que destino aquilo teve. E aí o que ele descobriu? Não, as folhas entram e saem, elas não vão lá para fora. O manguezal não sustenta a pesca lá fora. Dessa maneira que o primeiro pesquisador tinha pensado. Ele sustenta de outra forma. Os animais entram no mangue e vêm comer. Então, o manguezal é um berçário, mas é também um super restaurante aberto para ser frequentado e para se alimentar. Então, diversas espécies de peixes, de camarões, os pequenos e grandes crustáceos, eles vão entrar dentro do manguezal e vão passar uma parte da vida deles ali dentro, se alimentando. Então, o manguezal é, sim, um berçário. Aqui, quem gosta de comer camarão branco ou camarão rosa, mantém os manguezais vivos, porque sem eles eu não fecho o ciclo de vida da espécie e eu não tenho camarão para comer fritinho depois. Então, a produção pesqueira, a qualidade da nossa produção pesqueira depende da saúde dos nossos manguezais e essa saúde depende dessa comunidade invisível para os meus olhos. Bactérias, que a gente sempre pensa nelas como inimigas nossas, né? Porque elas botam a gente no hospital, mas eu tenho um monte de bactérias que são úteis para nós, que já estão sendo exploradas. Alguns dos exemplos que eu trouxe são de mar em geral, mas eu tenho bactérias no mangue que eu uso para isso. Então, eu já tenho bactérias das quais eu extraio medicamentos, bactérias, como eu falei, que removem petróleo, removem metais pesados, removem plásticos, e até para produzir combustível. Olha aí, Petrobras, um competidor dentro do mangue, ou algo para vocês também pensarem em investir e aumentarem a independência. E como nós não somos uma espécie tão bacana assim, a gente vive emporcalhando as coisas, a gente precisa de ter saídas. Isso aí é um fungo, um cogumelo bem pequenininho, um cogumelo microscópico, que já se descobriu que é extremamente eficiente para consumir plástico, e um dos lugares onde ele naturalmente existe é nos manguezais. Ele existe nos manguezais, existe nas pradarias, existe em sedimentos de águas rasas, e é muito eficiente nas condições de laboratório para consumir plástico, para degradar o plástico. A gente precisa ver agora isso em macroescala. Isso não é desculpa para a gente botar mais plástico no lugar, não, gente. É só saber que a gente pode ajudar. E é importante que a gente respeite, porque essa turminha que a gente não vê também pode fazer um banzé no Oeste. Tá? Isso aqui é uma foto aqui do Rio de Janeiro, uma foto bastante antiga, aqui do fundo da Bahia. Acho que foram os anos 80. Essa foto é uma foto que saiu no jornal o Globo da época. Isso tudo que vocês estão vendo de outra cor, que parece que alguém foi no manguezal e pintou, é um grupo de bactérias, são as bactérias verde-azuis, as cianobactérias, que, por conta da entrada
de efluentes de indústrias, elas tiveram um crescimento fora do normal. E como bactéria consome muito oxigênio, como elas cresceram muito, elas causaram uma queda no oxigênio dessa água e foi uma mortandade brutal de peixes, de caranguejos, de ostras, dentro do mangue. Mas, veja, a bactéria é malvada? Não, a gente fez bagunça no salão. Um outro problema que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar ou até tenham vivido, foi a doença do caranguejo letárgico, né? Que o pessoal chamava de caranguejo com sono, caranguejo dormidor, caranguejo preguiçoso, caranguejo bobo, porque, num primeiro momento, né, o animal fica muito perdido, ele não se comporta como é o padrão normal dele, então ele não consegue voltar para a toca dele, né? Para quem não sabe, o caranguejo ele faz a toquinha dele e é a casa dele mesmo. E eles são os donos daquela casa. Tanto que quem é catador de caranguejo sabe o tamanho do caranguejo, sabe se é macho ou fêmea, sabe se aquela toca está com morador ou sem morador, só de olhar para a toca. E esses caranguejos eles não conseguiam voltar para a toca deles, eles ficavam zumbis, andando bobos, e quem não tinha muita prática estava achando muito fácil catar os caranguejos. Só que isso foi um impacto muito grande. Em alguns lugares do Brasil, a causa da doença foi vírus, em outros foi bactérias, porque, na verdade, o que a gente estava denominando como doença eram os sintomas, e não exatamente a causa. Então, no sangue do caranguejo tinha vírus ou tinha bactérias, e elas mudavam o comportamento desse animal. E, para o Nordeste do Brasil, principalmente, foi uma mortandade tão grande que diversos municípios tiveram que declarar estado de calamidade pública. Então, por exemplo, no sul da Bahia, tem um município chamado Canavieiras, que o símbolo do município é o caranguejo-çá, que a chamada do município é "venha conhecer as pernas mais gostosas do Brasil", e, até hoje, esse município não se recuperou. E, durante cerca de 5 anos, a prefeitura tinha que dar as cestas básicas a todo mundo que antes vivia da coleta desse animal, por conta das perdas que isso representou. Mas o motivo mais provável da gente ter isso é o quê? Ter desmatado e modificado as áreas de mangue. Em Canavieiras, um dos problemas apontados foi exatamente a carcinocultura. Então, aquilo que sobra da carcinocultura bagunçou os mangues, além de que a gente corta mangue para fazer tanque, né? E aí, como mensagem final, eu queria que vocês lembrassem que, realmente, não existe vida no nosso planeta sem o mar. A vida começou na água. Há muita discussão se foi na água salgada ou na água doce, mas foi na água. Uma outra coisa que a gente usa, e aí é a academia que usa muito, que usa o mar, que usa os mangues, é porque, nos mangues, por causa de a gente ter pouquinho oxigênio, né, a gente também consegue entender um pouco como é que a vida surgiu no nosso planeta. Então, o manguezal também é uma máquina do tempo para a gente entender, lá nas bactérias, como é que começou a vida no planeta. E todos nós dependemos do mar de alguma forma. Tá? Então, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, está ali, e eu espero que eu tenha conseguido preencher o desafio que o Pedro, a quem eu amo do fundo do meu coração, me deu de falar pela primeira vez na minha vida para uma plateia toda junta e misturada. Obrigada, gente.